Me chama a atenção a coisa que já foi colocada do diálogo com a sociedade. Muitas vezes a gente acha que vê um pouco aqui é um monólogo, né? Nós falamos com os pares, né? E um aspecto, será que a sociedade como um todo, né? Não aqueles próximos da gente, mas como um todo consegue nos entender? O papel das massas tem tudo a ver com isso. Eu sei o meu papel, né? Somos todos responsáveis pelas questões climáticas, mas eu sou responsável se eu sei que eu tenho uma responsabilidade. E a gente vai ver que muitos brasileiros não sabem. Bom, enfim, essa questão da educação, ela permeou vários painéis, inclusive agora mesmo, o diálogo sair, voltou esse tema à tona, e é um pouquinho disso que a gente vai falar, né? O papel da educação, a educação científica e a importância disso para tudo, inclusive para as questões de mudanças climáticas. Bom, o Instituto Abramundo é uma organização social que tem por objetivo difundir cultura científica. O nosso foco é as ciências e ciências para todos. E a gente faz isso através de ações socioeducacionais, levando o ensino de ciências para a escola. A gente faz isso através de exposições, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais, e através de publicações e pesquisas, e eu vou começar falando dessas pesquisas que foi um indicador de letramento científico que nós realizamos em 2013, publicado em 2014, então a gente está num período ainda de divulgação. Bom, primeiro, por que do letramento científico? O letramento científico, essa é o que a Fundação propaga da importância do letramento científico, mas ele é fundamental para a gente entender a importância disso e essa conversa com essas questões climáticas. Então, o letramento científico é importante para a gente compreender o impacto da ciência no nosso dia a dia. É para fazer escolhas, o que vem para corrigir, o que vem para nos ajudar e as consequências disso. É importante para tomar decisões. A gente, por exemplo, faz escolhas diariamente. A bicicleta é uma escolha, o veículo é outra escolha. E esse conhecimento nos ajuda a fazer essas escolhas. Compreender aquilo que nos é comunicado. Outro dia, muito do que se falava de mudanças climáticas eram as consequências. A consequência está aí, não interessa mais, eu quero ver o que a gente vai fazer daqui para frente, que é a grande questão. A mudança está posta. Refletir criticamente sobre todas as informações que nós temos, sobre essas mensagens que nós temos e ser cidadão pleno, tendo esse conhecimento. Então, de certa forma, isso está escrito também por um autor brasileiro, que é o Santos. Portanto, ser cidadão implica em ter esse conhecimento, não é só um letramento, não é só um numeramento, não é saber escrever só, mas eu também preciso conversar e compreender a ciência. Então, o indicador do letramento científico foi um instrumento que nós criamos junto com o Instituto Paulo Montenegro. O Instituto Paulo Montenegro é o braço social do IBOP, as pesquisas de opinião, e a Ação Educativa, que é uma ONG que trabalha com gestão, com avaliação de ensino no Brasil todo. Bem, o que nós tentamos avaliar como é que o brasileiro vê ou se relaciona com essa ciência em 3 dimensões. O domínio da linguagem científica, não é a linguagem escolar, mas assim, o que a gente sabe de ciência para o dia a dia, de conceitos e aplicações. Os saberes práticos, como é que eu trabalho essas questões ligadas às ciências no meu dia a dia e a minha visão de mundo. E nós vamos ver que é um pouco complexo essa visão de mundo, quando a gente pensa, por exemplo, no futuro em relação às mudanças climáticas. Coincidentemente, a gente tinha uma questão que trata disso.
Então, a metodologia nós entrevistamos 2.200 pessoas, 2.002 pessoas em 9 regiões metropolitanas do Brasil. Cidades eram sorteadas nas regiões metropolitanas, mas isso equivale a 23 milhões de brasileiros. Essa pesquisa é realizada pelo IBOP, das mais variadas pesquisas de opinião. Esses grupos, eles representam a população. Então, essa nossa amostra, ela representa 23 milhões de pessoas. 9 regiões metropolitanas, mais o Distrito Federal. Uma das questões quando se fala ciências é assim, se eu não sei ler, se eu não sei escrever, eu também não posso saber ciências. Então, o nosso público ele tem de 15 a 40 anos e todos sabem ler e escrever, até porque esse questionário, em parte, era respondido pelo próprio respondente, né? Uma parte da entrevista era oral, mas uma parte também era escrita. Então, a gente exclui desse público aquele que não sabe ler e escrever. Essa população, então, vive nessas regiões e tem uma escolaridade mínima, que é o ensino fundamental. Então, ele passou pelo ensino fundamental, e aí a gente tem ensino médio e ensino superior também. O aplicador conversava com essa pessoa mais ou menos 1h30. Então, alguém que se dispõe a fazer uma entrevista para falar sobre ciências, 1h30 tem até 1h30, né? Tem uma grande vontade de fazer. Então, aqui a distribuição dos pontos, né, onde nós fizemos a avaliação, e vamos, então, falar de resultados. Bom, foi construída uma coisa de avaliação, onde você constrói uma matriz de competências e habilidades, faz o cruzamento disso para criar os itens e, a partir daí, poder, então, avaliar isso e medir efetivamente. Nós usamos a TRI, que é a teoria de resposta ao item, e conseguimos definir 4 níveis de letramento do brasileiro, né? O letramento não científico, já vou explicar o que é. O letramento científico rudimentar, o básico e aquilo que a gente chamou de letramento científico proficiente. Tá? Fica claro quando a gente olha para os resultados, né, e analisa isso logo mais. Bom, nós temos 5% dos brasileiros que podem ser classificados ou incluídos no grupo dos que têm letramento científico proficiente. São pessoas que realmente têm essa participação plena em termos de cidadania. A maior parte dos brasileiros, quase 70%, está no nível 1, ou não tem letramento científico, ou é rudimentar. E isso nos impacta de várias formas, a gente vai tentar mostrar. O que é essa pessoa que só tem o letramento científico, ou tem o letramento não científico? Ele lê, ele escreve, então ele pode pegar uma conta de luz e saber quanto ele paga, né? Que até olha o gráfico, até aumentou, diminuiu, mas não passa disso. Ele lê uma bula de remédio, ele consegue localizar um dado de quantos dias ele tem, mas ele não vai além desse tipo de informação. Quem tem letramento rudimentar associa alguns conceitos de ciência ao seu dia a dia, né? Então, um item que exemplifica isso é esse que fala de atrito, porque o pneu, o dia de chuva, a chance do carro escorregar, ele tem que buscar algum conceito de atrito para poder responder isso. Mas não vai além, não faz relações, por exemplo. Aí são mais 48% dos brasileiros estão nesse nível, né? 31% tem o letramento básico. E o item aqui representa bem, ele já faz algumas relações. Isso é algo super comum no dia a dia, do senso comum. Se eu estou tomando antibiótico, os sintomas desaparecem, o que a gente faz? Para. Esse é o grande problema. E para responder esse item, eu tenho que buscar algumas informações sobre ação de antibióticos, sobre imunologia, enfim. Além de um conhecimento de ciência um pouquinho maior, eu preciso também fazer esse tipo de relação. E quem tem um nível proficiente é capaz de olhar para isso e entender o que significa. Esse é um item
dos que foram aplicados, o que significa um grau a mais de aumento na temperatura média do planeta, ou 3,7 graus. E por que eu tenho um cenário, da onde vem esse cenário pessimista e esse cenário mais ou menos pessimista, né, mais otimista? 5% dos brasileiros são capazes de compreender o que isso significa e responder porque eu tenho dois cenários. Então, eu acho que essa é a grande questão. Como eu falei no início, nós somos todos responsáveis, mas tem que saber para ser responsável. Se eu não sei, eu não me considero responsável, né? Até posso ter algum conhecimento, mas me responsabilizar implica num aprofundamento, numa participação maior. Então não tem como falar com massa se a massa não me compreende. A gente tem que buscar outras estratégias de comunicação. Enfim, eu considero que o ensino médio aqui no Brasil é onde nivela todo mundo com esse conhecimento científico cidadão. Porque depois que eu sair do ensino médio, eu vou para a universidade e a minha escolha pode ser outra e está muito distante da ciência propriamente dita. Então, no ensino médio que todo mundo deve se formar cientificamente quanto cidadão. E a gente percebe que nessa primeira coluna aqui, são as pessoas que têm ensino fundamental. Nota que 50% de quem tem ensino fundamental está no nível 2, um letramento rudimentar. Nota que o nosso ensino médio não muda. A gente passa pelo ensino médio e o letramento científico, lógico, tem uma migração, tem uma mudança, né? Mas em termos numéricos a gente praticamente mantém, né, o mesmo número pelo menos de desempenho em relação a isso. Em outras palavras, o ensino médio contribui pouco. É um momento que ele devia estar formando essa pessoa, principalmente para desenvolver isso. Lógico que com o ensino universitário isso melhora um pouco. A gente tem 11% das pessoas que têm universidade num nível pleno, muitos inclusive são da área de ciências, saúde, enfim, tecnologias, e outros não, mas esse desempenho melhora. Em termos de faixa etária também aumenta em relação à faixa etária. A distribuição também nos traz surpresas, né? Nós estudamos regiões metropolitanas, representamos regiões metropolitanas. Imagina que as regiões interiores possam ser ainda piores. Mas nós temos alguns estereótipos que mudam muito. Se eu olhar, por exemplo, a região sudeste, que teoricamente é a mais desenvolvida, né, do Brasil, ela não parece que representa algo muito melhor. Porto Alegre, por exemplo, tem o melhor índice de letramento em relação a todos. Esses grandes centros como São Paulo, mesmo o Rio de Janeiro, melhor do que São Paulo, mas eles ainda são bastante distantes, um pouquinho acima da média. Eu sei que todo mundo está perguntando assim, onde eu me encaixo, que nível que eu me encaixo. Pode ficar tranquilo, você deve estar no 4. De novo, a gente está falando para os pais, a gente está falando para todo mundo. Bom, nós pedimos para essas pessoas também fazerem uma certa autoavaliação. E quando a gente conversa com pessoas que dizem que não conseguem conferir uma conta de luz, como esse cara pode se posicionar em relação ao seu consumo de energia? A gente está falando com pessoas que estimar o consumo de energia de aparelhos na hora da compra, aparelho eletrodoméstico, interpretar dados científicos já é um pouco mais complexo, eu entendo que é um pouco mais complexo, mas algumas escolhas do nosso dia a dia, elas são limitadas e a pessoa se sente limitada em relação a isso. Ela se autoavalia como incapaz. Lógico que isso melhora à medida que a gente vai para um nível de proficiência maior em ciências. Existe uma relação direta com esse nível de letramento
e emprego. Isso aqui foi feito em 2013, portanto o Brasil está numa situação muito melhor do que hoje. Nós estamos falando de uma situação de pleno emprego, praticamente, não é a situação de hoje. Mas, lógico, quem tem um nível de letramento científico maior tem mais chance de conseguir emprego, né? Aqui, a proporção dos trabalhadores e os níveis. Isso é muito preocupante. Não é o meu caso, mas as pessoas aqui, por exemplo, podem pintar o cabelo, vão a cabeleireiro, né? Quem escolhe o produto que você está usando? Ou que está usando no seu corpo? É esse cara aqui, ó. É o pequeno profissional liberal. A maioria está no nível rudimentar de letramento científico. Que critério essa pessoa tem, né, para escolher o produto que ela usa? É lógico que funcionário público tem uma certa seleção, alguns níveis você acaba tendo um nível de letramento melhor dentro desse grupo, porque, enfim, o mercado exige, né? Mas é preocupante, por exemplo, pensar que quem inova, 15% tem essa visão, ou quem tem essa obrigação de inovar na empresa, e quando eu digo inovar é escolher as melhores práticas em termos ambientais também. Eu duvido que essas pessoas estão preocupadas com a política do baixo carbono no seu empreendimento ou na sua vida mesmo, né? O professor também não está muito bem ali, né? Em relação à percepção da ciência, a gente sabe que, a gente vê aqui que existe uma relação de visualização positiva da ciência. Uma parte do questionário envolveu essa questão da percepção da ciência, não do conhecimento. Então, as pessoas acham a ciência importante, mas a maioria acha que ciência é legal, é importante, mas não é para mim. Ciência é para os outros. Então, não foi a minha escolha, né? Isso é interessante porque no mundo inteiro existe essa preocupação, mesmo se a gente for em alguns lugares onde a formação escolar, científica é melhor, existe uma tendência das carreiras científicas e tecnológicas serem as menos escolhidas. Isso acontece no Reino Unido, por exemplo. E eles têm essa preocupação por falta de mão de obra, né? Nós ainda não temos a falta de mão de obra, mas na perspectiva faltar engenheiro, faltar inovadores, etc. É legal isso, né? Quem não sabe, quem gosta de português, história, quem é das áreas humanas, né, tem desempenho menor em ciências, as pessoas acham que não. Ou seja, não é o que eu quero, ciência. Eu escolhi a área de humana, para mim, não é por isso que eu tenho desempenho menor. Essas coisas são interessantes porque isso mostra um pouco da relação das pessoas também com essas questões ligadas à ciência, tecnologia, ambiente, né? Aqui uma outra questão que tem um peso muito grande, que é essa relação entre ciência e religião. A religião ainda tem um peso muito grande nas decisões e, enfim, no conhecimento, né? Veja que muitas pessoas concordam que o que a ciência explica, que a ciência não explica, a religião explica, né? Não estou dizendo que devo acreditar ou não, mas é interessante a gente pensar nisso. Bom, o Brasil é uma nação onde a religião é muito importante. E eu chamo a atenção para alguns aspectos aqui. Por exemplo, 24% desses brasileiros dizem que não sabem nada sobre mudança climática e efeitos. 24% dos brasileiros. A gente não está cruzando com o nível social, mas não importa. A gente está falando de 24% de brasileiros que desconhecem. Ou 59% que já ouviu falar. Não é para mim, eu não sou responsável por isso, eu não conheço, né? Fontes renováveis de energia, 35%, nunca ouviu falar de fonte renovável. Eu não tenho opção, não adianta você me oferecer, eu não conheço isso, tá? E, enfim, eu apontei esses temas, porque acho que tem algo bastante relacionado. 27% nada sabe sobre poluição, uso de recursos naturais, biodiversidade. É
uma situação que a gente tem que pensar muito bem e buscar onde agir e como agir se a gente quer mudar esse comportamento, né, ou o comportamento de, nós estamos falando de milhões de pessoas. Né? Como se informa, o papel da internet e enfim, dos meios impressos como fonte de conhecimento é super importante, mas eu questiono isso, porque se 24% das pessoas nunca ouviram falar em mudanças climáticas ou efeito estufa, é porque não leem jornal de nenhum tipo, e porque também não buscam essa informação na internet, isso não existe. Né? Portanto, o meio impresso, a internet tem um papel importante de acesso a essas pessoas, de acesso à informação científica, mas existe aí algo que não explica direito como isso funciona. Bom, isso de certa forma é resultado, ou resulta numa desigualdade, né? Então a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, cidadania, e isso reforça essa desigualdade, né? Está, enfim, potencializando esses desníveis entre os que sabem, os que não sabem, os que têm conhecimento e os que não têm. Isso é reflexo, ou reflete também em termos econômicos. A gente, quando compara, por exemplo, Índia, Coreia do Sul, China, que investem maciçamente no ensino de ciência e tecnologia, porque eles estão vendo que é importante para o futuro, eles precisam disso, né? E todo mundo precisa, e a gente está ficando para trás, né? Como o brasileiro não sabe ler e escrever, as políticas públicas, elas tentam resolver o problema da leitura, do numeramento e da escrita, e esquecem a ciência. Portanto, a gente continua, enfim, tentando ensinar as pessoas a ler e escrever, e elas não vão saber mesmo de aquecimento global, né? Elas vão saber mesmo de recursos renováveis, né? E pouco se tem feito. Se pegar as avaliações no Brasil, a ciência não entra nesse tipo de avaliação, que é super importante. Portanto, a gente tem uma defasagem em termos de pessoas que estão na escola ainda, mas existe uma população enorme que já não está mais na escola. Como que eu poderia resolver isso? Que estratégia a gente tem para a atualização? Bom, sem dúvida quem está na escola, a escola tem esse papel, mas outros equipamentos, outros modelos, outros instrumentos são importantes para isso. Por exemplo, eventos como esse, por exemplo, o próprio planetário, né? Por exemplo, zoológicos, jardins botânicos, enfim, programas de rádio. No Rio de Janeiro eu sei que tem alguns programas. Então, são mecanismos onde a gente tenta diminuir esse espaço, né? Diminuir, vencer essa lacuna e tentar atualizar essas pessoas. Nós, particularmente, então, acreditamos e trabalhamos bastante com exposições, porque a exposição é um momento, uma relação diferente, né? Primeiro eu trago uma linguagem contemporânea, posso usar as tecnologias para isso, né? A gente está vendo aqui uma série de aplicativos que eu facilmente incluiria numa exposição que trata sobre clima, ou mudanças climáticas. É a questão de participar, de ser interativo, de conversa com as pessoas. Eu foco no sujeito, porque ele se torna a gente. Numa exposição eu escolho o meu percurso, eu tenho liberdade para isso, eu não sou conduzido. De certa forma é totalmente diferente daquilo que a gente faz na escola, né? Você é direcionado, você é condicionado a certas coisas. Eu tenho estratégia do sensorial, do tocar, do cheirar, enfim. Então são sociabilidade, um espaço, num momento como esse, eu quero mesmo que as pessoas conversem, interajam, né, no lúdico. Portanto, é uma estratégia de atualização bastante interessante. E, inclusive, o Michel nos chamou para falar disso porque ele foi visitar uma exposição que nós fizemos recentemente na OCA,
mas eu vou falar rapidamente 3 ou 4 exemplos aqui. Uma foi Água na Oca, uma exposição de 2010. Eu não sei se vocês conhecem a Oca, é um espaço que fica no Ibirapuera, em São Paulo, projetado por Niemeyer também. É um espaço privilegiado no município e dentro do parque também. Toda uma sessão era dedicada a questões ligadas à água. Questões que eu digo, questões ambientais, sociopolíticas, enfim, uma discussão muito semelhante ao que a gente está fazendo aqui agora, na outra sala. As pessoas estão discutindo a questão dos aquíferos, a recarga, a poluição, a distribuição, as crises. São Paulo e Rio de Janeiro acabou de passar, está passando por uma crise pelo uso da água em relação ao Paraíba, porque São Paulo queria utilizar, mas o Rio também utiliza. É uma crise política? É uma crise política, mas existem 80 crises que não são só políticas, elas vão às vias de fato no mundo por causa de água. As pessoas se matam por isso. Então, a gente trouxe um pouco disso de uma forma bastante interativa para esse público. É um tipo de informação que ela é direta, a linguagem é clara, as pessoas tocam, nesse caso os tubos escorriam água, ela tocava na água para informação. Enfim, vou acelerar, mas os interativos, para a gente falar de aquicultura, as pessoas então podiam interagir com isso, discussão sobre transposição de Rio São Francisco, enfim, uma série de questões, as águas na Amazônia, ambientais ligadas à água, são trazidas para esse público. A gente acha importante trazer o viés artístico, o viés estético para isso, então a gente não fala só da tecnologia, da ciência, mas traz a arte para conversar junto. Então eu gosto muito dessa obra, para mim ela é bastante significativa, ela chama Zero Hidrográfico, do Leandro Mota. E na verdade é um grid e ele ondula mecanicamente. Mas quando você olha o perfil, é a superfície do mar. A ideia do zero hidrográfico é um nível onde você determina as marés, enfim, tem muito a ver com as questões de elevação do mar. E esse outro era um outro momento onde a gente quis colocar as pessoas dentro daquela situação limite, porque só sabe o que é viver numa área crítica, numa área de risco, quem está lá. Não adianta eu falar para você, se eu nunca estive num morro prestes a desabar por causa da chuva, ou se eu nunca estive dentro de um carro e a água subindo ao lado, e eu vou ficar preso nessa enchente. Então, uma forma da gente trazer isso para o público perceber foi criar esse espaço. Eu entrava, literalmente chovia, tremia e as pessoas saíam de lá achando que a casa ia desabar por causa da tempestade. Então, esse tipo de sensibilização e informação, ele tem uma capacidade de marcar as pessoas muito importante. Todo mundo que vai para uma exposição, sou eu que estou falando isso em estudos, que sai de lá, 50% lembra de experiências que passou, 10% lembra do conteúdo, mas 50% lembra das experiências, não vai esquecer mais. Não é a pergunta que eu faço quando você está lá dentro, quando eu faço muito depois, você se lembra desses eventos. Então tem um potencial de sensibilização muito grande. Todo o material tem que ser acessível, a gente tem que incluir, então a gente tinha um catálogo em braille e também atendia vários tipos de deficiências. E no setor educativo da água, a gente optou por fazer um experimento de eletrólise, onde ele produziu hidrogênio e a partir daí esse hidrogênio se transformava em combustível, eu fazia algo se mover. Como essa energia é renovável, eu podia usar energia solar ou eólica, eu fecho um processo onde não tenho almoço grátis, mas teoricamente é mais limpo do que qualquer outro processo. Então, os alunos faziam isso durante a visita. Outro exemplo onde a gente criou o mote da sustentabilidade era uma casa. Então, para discutir água, o banheiro, para discutir energia era a sala e para discutir os resíduos e reciclagem era a cozinha. Isso é um espaço permanente, está no Parque Sauípe, na Bahia. As pessoas que podem visitar o parque também passam por esse espaço e, enfim,
né? É bem legal porque é um espaço para educativo também. Então eles queriam, dependendo do grupo que estivesse visitando, transformar um ambiente para vivências, experimentações para educação ambiental que fosse. Então, tudo aquilo que você viu antes, né, ele vai se encaixando, né, os módulos se encaixam e eu deixo todo o espaço para atividades depois. Uma demanda, uma diretriz do parque que a gente conseguiu fazer aí, até hoje. Bioma do Cerrado, isso é uma estufa no Jardim Botânico de São Paulo. Eu nunca vi isso dessa forma, né? Mas nós transformamos uma estufa num museu interativo, né? Verba de compensação ambiental veio para o parque e eles resolveram transformar essa estufa, essa do Cerrado, essa de vegetação tropical, num ambiente de museu, num ambiente expositivo, onde além de contemplar o bioma do Cerrado, eu também tenho uma experiência museal, né, de estar no museu vendo essa exposição. E a Reverta, que tratou de resíduos. Essa exposição atraiu 40 mil pessoas em 2 meses e pouco de funcionamento, também na OCA, né, e nós dividimos em 4 sessões. Para você ter uma ideia, isso aqui é o que o brasileiro produz em média de lixo por dia, 10 litros. Isto aqui é o que você vai produzir no ano. Então a pessoa chegava de cara, olhava para o saquinho de lixo e falava, eu faço isso por dia, e num ano é uma torre de 7 metros. Enfim, aqui era uma discussão da produção de lixo, o que eu produzo, o mundo produz, como ele é destinado. De novo, conversando com a arte, a questão da sensibilização. Isso foi muito importante numa avaliação que nós fizemos. Depois, mostrar o ciclo de vida do produto, que é super importante entender a origem desse material, quer dizer, que ao separar e reciclar esse material, eu estou evitando consumir energia, matéria-prima, uma série de impactos que vem numa cadeia, as pessoas precisam ter percepção disso. Depois a questão da reciclagem propriamente dita, esse interativo era bem legal, porque eu tenho nesses carrinhos representação de lata, de alumínio, de garrafa, de papel, e eu escolhia o verde a reciclar e o cinza era o lixo comum, resíduo comum. Quando eu jogo na reciclagem, vem uma mensagem positiva, você é o cara, é legal, lá. Quando eu jogo no cinza, a mensagem é negativa e mais, cospe o lixo de volta. Então isso era lançado de novo, quer dizer, eu estou dando, isso está no mundo, e vai voltar para mim de alguma forma. Então essas mensagens, e isso é super importante, as pessoas avaliam, enfim, uma série de interativos, uma calculadora, por exemplo, onde você vai lá e hoje eu produzi esses resíduos, a semana passada, enfim, e aí isso da sua pegada de resíduos online, diretamente e efetivamente para isso é somado ao longo da exposição. Então foram 2 meses de exposição, 40 mil pessoas, o site ainda está na internet, todo o conteúdo está disponível, os games, alguns vídeos de artistas, o Marcos Prado, que fez no Gramacho, o Stamira, ele fez uma releitura para a gente de Stamira, usou uma série de materiais para isso, que quem tem interesse, quem trabalha com isso, vale a pena ver. E eu queria trazer uma história, um minuto eu termino, de um vídeo de um rapaz, o Thompson. A mãe era catadora de lixo, no Natal, e ela levava os livros para casa e brinquedos eletrônicos para casa. E acho que isso mostra o que é letramento científico, da melhor forma. Eu já encerro, a gente já começa a falar, mas percebe que ele fala, além de toda a mensagem ambiental, ele fala, eu não entendo como é que o cara pega um videogame de última geração e joga fora. Tinha um fio quebrado. Ou seja, ele conhece circuito elétrico. Ele aprendeu circuito elétrico na escola. Nós estamos falando de arrumar um ferro de passar em casa, que a gente joga fora, em vez de reutilizar, ou simplesmente abrir a tomada, o pino ali, consertar e reutilizar, ou jogar fora e comprar outro novo. Acho que é esse o papel do letramento científico. Em vez de entrar aqui, eu vou ter que abrir outro.
Mas eu me perguntava como é que as pessoas elas podem jogar isso, como é que eles compram e podem jogar isso em pessoas precisas, em crianças que hoje não tem um jogo, não tem um brinquedo, né, para momento de lazer. Então eu me perguntava como é que isso pode acontecer. Hoje tem um PlayStation 4, né, para a pessoa pegar o PlayStation 2, um PlayStation 5. Então acabam lançando no lixo. Por causa de uma peça só, de um fio só, eles acabam lançando. Não acho isso necessário, né? Só está acumulando mais lixo, só está consumindo mais produtos, extraindo da natureza sem repor. Isso, o ser humano ele tem que pensar bem acerca disso. Ele tem que criar uma consciência ambiental, pensar no futuro das próximas gerações. Em vez de só consumir, reutilizar o produto. Se você não for querer usar mais, doe para quem precisa. Então, nós temos que começar a pensar dessa forma. A mãe é catadora de lixo, trabalha com separação de resíduos. Ele se formou no colégio, está numa universidade pública, que é minoria. Duas coisas. Primeiro, a importância do tratamento, que eu já falei. Essa história do fio é real. Ele fala nas entrevistas, eu ligava o fio e voltava a funcionar. Mas outra coisa importante é o papel da mãe. Né? Vários estudos mostram que a escolaridade da mãe reflete na escolaridade da mãe, dos filhos, inclusive a escolaridade ligada à ciência.